Bom dia! A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu desejo que sim, que esteja tudo bem com você, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Obrigada, Senhor Jesus, por mais uma manhã na sua presença, por mais uma manhã em que o Senhor se faz presente. Espírito Santo de Deus, toma todo esse ambiente, esse lugar é do Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja poderosamente sobre a minha vida, agindo através de mim. Em nome de Jesus. Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Bom dia, Mi. Bom dia, Meire, Terezinha, Estela. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Bom dia, irmã Elda. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer a leitura de 1 Coríntios 4. E essa leitura vai nos encher mais ainda como o vaso que nós somos. Nós vamos vendo cada dia a grandeza de Deus na nossa vida. Entenda que nós somos filhas, filhos, e nós não podemos perder essa identidade nunca. Essa identidade é nossa. Nós somos filha. Então, a palavra de Deus nos promete que como filhas e filhos, nós somos herdeiros do Pai. Então, como herdeiras, nós temos todas as coisas com Ele. Não é uma ou outra. A palavra dele diz todas as coisas nós temos. Porque Ele deu o seu Filho por nós. E aquele que está com o seu Filho Jesus Cristo recebe do Pai todas as coisas. Então toma posse dessa palavra. Amém? Toma posse para a sua vida que você é filha e você não pode aceitar menos. Você precisa sempre orar e se colocar como filha. Nunca se esquecer da sua identidade. Amém? Vamos orar para a gente começar? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu me apresento diante do Senhor nas cortes celestiais. Consagro ao Senhor a minha vida, consagro esse ministério e declaro que esse ministério é do Senhor. E o seu Santo Espírito tem toda a liberdade de agir e nos trazer a verdade da palavra, trazendo as revelações que o nosso coração busca para esse dia de hoje. Eu sou um instrumento nas mãos do Senhor. Que o Senhor me use como é a sua vontade. Que a sua vontade se faça, Senhor, nesse ministério através de toda a palavra aqui revelada, onde nós estamos unidas no coração, conectado com o Senhor, buscando entendimento, conhecimento da palavra, meu Pai, todos os dias. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada pelo amor que o Senhor nos ensinou a ter. Que o nosso coração seja humilde e quebrantado como o seu, Jesus. Esse é o desejo do nosso coração. Pai, eu te peço em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um que está aqui presente agora. Envia os seus anjos, Senhor, os seus anjos de proteção até a casa de cada um que está aqui presente, Senhor, cada uma das suas filhas, dos seus filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Que os seus anjos de proteção possam tomar todo o ambiente onde elas estão agora, Pai. Caminhando, derramando a paz, toda a proteção que vem do céu. Porque nós sabemos que só o Senhor pode nos proteger de verdade. A maior e única proteção vem do Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada por mais uma manhã, por mais um dia que nós podemos ver, amanhecer diante dos nossos olhos. Obrigada, Pai, pela nossa noite que nós tivemos de descanso em um lugar protegido, na nossa cama confortável. Obrigada, meu Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado na vida de cada um de nós. Pai, eu peço ao Senhor que
nesse dia de hoje, o seu Espírito Santo possa expandir um pouco mais a nossa mente. Fala, Espírito Santo, com cada um de nós, de forma individual. Que um ponto da palavra de hoje possa tocar no profundo de cada um de nós que estamos aqui. Obrigada, Pai, porque eu sei que o Senhor fará isso. O Senhor já está presente de uma forma poderosa nesse ministério. E eu desejo que cada uma das suas filhas e dos seus filhos, meu Pai, também recebam e sintam a sua doce, suave e agradável presença. Eu repreendo todo espírito de distração, eu repreendo todo espírito de incredulidade, eu repreendo e rejeito agora, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, meu Deus. Aleluia. Amém. Glórias a Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Bom dia, Dilma, Daniele. Aleluia. Esther, Damiana. Aleluia. Glória a Deus. Ami, Cirlei, a Cris, a Janaína. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de cada uma de vocês. Eu louvo ao Senhor e agradeço pela vida de cada uma de vocês que todos os dias vem na presença do Senhor, em obediência, com o coração aberto, rendidas aos pés do Senhor, permitindo que Ele faça toda a transformação na nossa vida. Amém? Nesse capítulo 4, Paulo conclui a sua exortação sobre os líderes e sobre a maturidade espiritual deles, tá bom? Iniciada nos capítulos anteriores que nós vimos. Então ele deixa claro que os líderes cristãos, eles não são apenas servos e administradores dos ministérios de Deus. Ele deixa isso muito bem claro. Ele diz que não deve buscar apenas agradar pessoas. Não, nós não devemos agradar pessoas, nós devemos ser fiéis a Deus. O que nós precisamos ter pelas pessoas? Amor, respeito, honrar as autoridades, fazer o que tem que ser feito. Mas desagradar a Deus para agradar pessoas, isso nunca. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Sempre, em nome de Jesus. Paulo também adverte os coríntios contra o orgulho e a arrogância nesse capítulo. O orgulho e a arrogância são dois canais abertos para Satanás e seus demônios agirem. E nós precisamos arrancar pela raiz todo o orgulho e toda a arrogância da nossa vida, em nome de Jesus. Ele lembra que tudo que nós temos vem de Deus. Lembra ontem que nós devemos construir os edifícios
Não ultrapasse o que está escrito, para que ninguém se orgulhe a favor de um contra o outro. Paulo alerta contra explorações doutrinárias aqui, nessa parte. Ele nos lembra sobre exploração doutrinária e o favoritismo, que traz o orgulho. O orgulho antecede a queda do homem. O homem orgulhoso antecede a sua queda. Então, que todo orgulho caia por terra em nome de Jesus da sua vida. Em nome de Jesus. A palavra de Deus deve ser o limite da opinião. Guarda isso para você. A palavra de Deus deve ser o limite antes de você dar opinião para os outros. Não no orgulho humano. Lembra, eu já falei sobre isso. Precisa aconselhar alguém? Vai na palavra. Precisa levar uma palavra de alguém que está passando por um luto? Vai na palavra. Por alguém que recebeu um diagnóstico de doença? Vai na palavra. Não vai pelas suas emoções, nem pelos seus sentimentos, porque você pode estar cheia de orgulho, cheia de ego, e você pode, ao invés de levar o amor de Jesus, ferir a pessoa e ainda fazer ela ficar contra você. Então cuide com amor de tudo aquilo que você está recebendo, que é a verdade do Evangelho na sua vida, e derrame com amor, sempre, sempre em nome de Jesus. O versículo 7 diz assim: quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então por que é que você fica todo orgulhoso como se o que você tem não fosse dado por Deus? Obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela sua presença nesse ministério. Nós não somos melhor do que ninguém. A palavra de Deus está dizendo aqui, vamos grifar para você não esquecer? Está com a sua Bíblia? Grifa aí para você não se esquecer. Que nós não somos melhor do que ninguém. Grifa aí seu versículo 7. Nós não somos melhor do que ninguém, porque tudo que nós temos foi dado por Deus. E tudo aquilo que você tentou conquistar por sua própria força, achando que você era o bom, você perdeu. Porque é assim. Tudo aquilo que a gente faz pela força do nosso braço, tudo aquilo que a gente faz porque a gente se acha autossuficiente, a gente perde. Isso nos traz prejuízo. Prejuízo emocional, prejuízo financeiro e prejuízo de tempo. Porque aí você tem que ter tempo para refazer o que não era para você ter feito. Então, vamos acordar. Nós somos dependentes de Deus. Tudo que nós temos é dele. A palavra está dizendo. O Espírito Santo quer que todos nós tenhamos esse amor uns pelos outros e entender que todos nós somos iguais em Deus. Nós não devemos ser orgulhosos por aquilo que nós temos. Paulo desmascara a arrogância espiritual aqui. Nós não podemos ser. Entende que se você usar o que você tem para orgulho, você perde. Você perde. Tudo aquilo que Satanás dá muito fácil, você perde, porque tem um preço. Entende? Ele te dá, mas ele cobra. E o preço dele costuma ser maior do que o de Deus. Então, cuidado. Se desliga das coisas fáceis do mundo. Tudo que é de Deus te traz paz. Todos os negócios que você tiver que fechar, se for do Senhor, vai te trazer paz. Não vai te trazer pressa, não vai te trazer ansiedade, não vai te trazer confusão, não vai te trazer dúvida, nada disso. Vai vir suave, vai vir em paz. Entende? Porque Deus não é um Deus de confusão. Ele é um Deus de ordem. É um Deus de paz. Entende? E é esse o amor de Jesus que tem que estar no seu coração. Esse amor que faz você transbordar e entender que tudo que nós temos é dom de Deus. Tudo que nós temos veio das mãos do Senhor. Não é mérito seu.
Se você viver achando que tudo que você tem é mérito seu, você não consegue prosperar. Você não prospera. Entende? Porque se você tem o que você tem e acha que foi mérito do seu trabalho, você é um orgulhoso, uma orgulhosa. E todo orgulho tem que cair por terra, porque o orgulho é uma porta para Satanás e seus demônios. Entendeu? Nós precisamos ser gratos por tudo aquilo que Deus permitiu que a gente tenha, porque tudo é dele. Se você conseguiu trabalhar, é porque ele te concedeu a saúde, ele te concedeu o movimento dos seus braços, ele permitiu a inteligência do seu intelecto com a sabedoria divina, então você pôde executar o seu trabalho, entende? Cuidado. A hora que Deus murcha, ele murcha com força.
Essa é uma verdade que precisa ser dita. Deus fica só olhando, só observando o que você está fazendo com o que Ele permitiu que você tenha. O que você está fazendo. Eu tenho certeza que vocês já viram pessoas perder tudo o que têm, do nada, aos olhos humanos, mas aos olhos de quem crê, entende o que aconteceu. Aqui Paulo deixa claro que eles se achavam espiritualmente ricos e maduros, mas eles estavam muito enganados. Olha o que diz o versículo 9. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, no último lugar. Somos como as pessoas condenadas a morrer em público, como um espetáculo para o mundo inteiro, tanto para os anjos como para os seres humanos. Por causa de Cristo, nós somos loucos, mas vocês são sábios por estarem unidos com Ele. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são respeitados e nós somos desprezados. Até agora, temos passado fome e sede. Temos nos vestido com trapos. Temos recebido bofetadas e não temos lugar certo para morar. Temos nos cansado de trabalhar para nos sustentar. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando somos perseguidos, aguentamos com paciência. Quando somos insultados, respondemos com palavras delicadas. Somos considerados como lixo e até agora somos tratados como a imundície desse mundo. Entende aqui que eles colocam o verdadeiro posicionamento que nós devemos ter. Todo aquele que profetiza, eu creio em Jesus, deve caminhar dessa forma como ele disse. Olha só, quando somos amaldiçoados, ele diz, nós abençoamos. O que diz aqui? Orem pelos seus inimigos, abençoe aqueles que te odeiam, dê água a ele se ele tiver sede. Se um dia ele precisar de alimento, ajude. Esse é o coração de Cristo. E não falar assim, você não sabe o que ele fez para mim? Não perdoa não. Você não sabe o que ele fez. Espera aí, você é Deus agora? Vai julgar? Quer sentar lá no trono de Deus? Misericórdia. Esse não é o teu lugar. O teu lugar é liberar perdão. Amar as pessoas como Cristo amou você. Porque se fosse para ser assim a ferro e fogo, então todos nós estaremos no inferno. Porque todos nós somos pecadores. Mas Cristo naquela cruz deu a vida dele por nós. E você quer tomar o lugar de Deus para não liberar perdão? Se Cristo morreu naquela cruz, passou por todas as dores, todos os ferimentos por amor a você e a todo aquele que crê nele? Então você fala que crê em Jesus e não consegue perdoar o seu irmão? Hipocrisia. Então você não crê o suficiente. Você não ama Jesus de verdade. Porque todo aquele que ama não consegue carregar o sentimento de mágoa dentro do seu coração. Não consegue viver sem perdoar o outro. O amor de Jesus é liberar o perdão. Tá aqui, ó. Abençoa quem te amaldiçoa. Libera o perdão para quem te trouxe prejuízo. As contas dele vão ser cobradas por Deus, você não é juiz. Entende? O amor de Jesus não é isso. O amor de Jesus é olhar para todos, sem distinção. Sem distinção, olhar para todos e amar a todos. Porque amar quem te ama é muito fácil. Amar quem faz favores para você é muito fácil. Eu quero ver você amar quem te odeia. Amar aquele que te vira as costas. Aquele que faz de conta que não te viu. Esse é o amor de Cristo. E se você continua pensando, eu não consigo, eu vou orar a Deus por você. Porque você está com uma raiz de iniquidade muito grande em você. E Satanás está dominando você. Essa é uma verdade que precisa ser dita. Tudo aquilo que te come por dentro,
são os demônios te trazendo perturbação, porque o evangelho de verdade te traz paz. Jesus prometeu a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não dá. E se quem governa o mundo é Satanás e os seus demônios, então você está no mundo. Entende como isso é forte? Mas é o Espírito Santo que diz através da palavra de Deus. Ao contrário dos coríntios arrogantes, os apóstolos viviam em sofrimento, viviam em rejeição e perseguição. Porque é fácil caminhar com Cristo? Claro que não. Exige renúncias? Caminhar com Jesus de verdade exige renúncias? Exige entrega? Exige santificação? Você sabe o que é santificação? É viver longe do pecado. Porque você sabe a sua identidade. E você vai falar: sai daqui agora. Essa casa não é tua. Os meus filhos não são seus. Quem reina aqui é o Senhor Jesus. E eu tenho uma vida em santidade para ter essa autoridade em nome de Jesus. Entende? Porque não adianta nada você falar assim para os demônios: sai daqui agora em nome de Jesus. Aí você bebe. Você tem uma vida imoral sexualmente. E aí o demônio vai rir de você. Porque ele vai falar: você me mandando sair daqui? Olha o tamanho da brecha que você está me dando para eu fazer a bagunça na tua vida. Não vou sair, não. Enquanto você estiver me alimentando, eu vou estar aí. É assim que eles agem. Que os seus olhos abram para enxergar essa verdade. E saia do pecado. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ainda aqui nessa parte que nós lemos, Paulo compara eles a um lixo, onde são desprezados por todos. Mas aqui também mostra que eles suportam com paciência todo o processo, porque tudo é um processo. Eles estavam levando o evangelho por onde eles caminhavam, por onde eles passavam, eles derramavam o amor do evangelho, porque o desejo do coração deles é que vidas fossem salvas, que mais pessoas fossem salvas, que mais pessoas conhecessem Jesus de verdade. Então a palavra diz que eles suportaram tudo com paciência, abençoavam todos que os amaldiçoavam e trabalhavam com as suas próprias mãos.
Obrigada, Jesus. O que esse trecho nos traz como lição? Que a verdadeira liderança cristã se revela no sacrifício e no serviço, e não no status. Não é o lugar que você está, e nem a posição que você ocupa. É o seu coração, rendido. Sacrifício. Sacrifício. Vai ajudar alguém? Ajuda com amor. Não reclama, não. Se for para você ajudar reclamando, é melhor você não fazer. Tá? É melhor você ser de verdade, ser honesta e dizer, olha, hoje não. Dessa vez eu não quero ajudar. Sabe aquelas ligações que fica te ligando? Se você não quer ajudar, não ajuda. Fala, hoje não. Mas jamais ajude com o coração sem querer dar de verdade. Amém? Obrigada, Jesus. Nessa parte, Paulo se posicionou como um pai espiritual diante deles, não apenas como mestre, mas como alguém que amou, cuidou e gerou a fé naquele povo, nos coríntios, tá? Olha o versículo 14 agora. Não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los, como se vocês fossem meus próprios filhos queridos. Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderiam ter mais de um pai, pois quando levei a vocês o evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vivem em união com Cristo Jesus. Portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. Por isso estou enviando para vocês Timóteo, que é meu querido e fiel filho no Senhor. Ele vai ajudá-los a lembrarem dos caminhos que sigo na vida, que tenho em união com Cristo Jesus. Caminhos esses que ensino em todas as igrejas. Alguns de vocês ficaram orgulhosos, certos de que eu não iria visitá-los. Porém, se o Senhor quiser, eu vou visitá-los logo. Então, vou saber o que esses orgulhosos são capazes de fazer, e não somente o que eles são capazes de dizer. Pois o reino de Deus não é coisa de palavras, mas de poder. O que é que vocês preferem? Que eu vá até vocês com um chicote ou com um coração cheio de amor e bondade? Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Como eu amo Jesus. Como não amar Jesus? O quanto nós temos aprendido aqui nesse ministério. O quanto Ele tem falado com cada um de nós. Quanto você já cresceu. Quanto o Espírito Santo já transformou a sua vida. Desde que você começou a ouvir a palavra do Senhor. Em espírito e em verdade. Sem distorção de conhecimento. Sem distorção da verdade. Aqui Paulo diz, sejam meus imitadores. Por quê? Porque Paulo é imitador de Cristo. Entende? Ele suplica, sejam meus imitadores. Obrigada, Jesus. Paulo convida os coríntios a imitarem a sua vida de humildade, sacrifício e fidelidade. Porque foi exatamente isso que Jesus fez aqui. Jesus foi humilde. Jesus se entregou como sacrifício vivo e foi fiel a Deus até o fim. Jesus foi fiel a Deus, seu Pai, nosso Pai, o tempo todo. Paulo diz que enviaria Timóteo, porque Timóteo era um filho fiel. Timóteo os ajudaria a lembrar disso o tempo todo, ensinando o mesmo estilo de vida em todas as igrejas. Entende? Então, se você ama Jesus de verdade, queima no teu coração, tem uma vida humilde, de sacrifício, de fidelidade a Deus. Humildade não significa que você vai viver na pobreza, não tem nada a ver com isso. Significa que você pode viver com tudo que você tem, sem se achar melhor que os outros.
sem bater no peito e falar eu tenho, você não. Misericórdia. Misericórdia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, eu arranco pela raiz esse sentimento do teu coração e lanço no fogo para ser queimado. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, toca no coração de todos que estão aqui agora. Em nome de Jesus, no coração de todos, leva a paz que excede todo entendimento, a paz que toca, que transforma, que traz fome e sede da verdadeira palavra do Evangelho, a paz que faz a alma se calar, que todo pensamento acelerado cala agora em nome de Jesus, sai agora em nome de Jesus, que caia por terra em nome de Jesus. Todo pensamento acelerado, remanda, rabayashi, canta, rabayadas, em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui e Ele está te tocando. Toca, Espírito Santo, na mente de todos que estão aqui. Lança fora todo espírito de opressão, de canta, rabás. Todo espírito de opressão, sai agora em nome de Jesus. Derrama, Espírito Santo de Deus, a paz, entra com o teu poder na mente de todos que estão aqui, de forma que o amor de Jesus seja despertado, a verdadeira essência. Que o amor de Cristo que está adormecido dentro de cada um desperte agora em nome de Jesus. Entenda que você carrega o Espírito de Deus. Deus soprou sobre a sua vida quando você nasceu. Você recebeu o sopro de vida, é o Espírito de Deus. Como rejeitá-lo? Como fazer de conta que não está vendo? Misericórdia, Senhor. Misericórdia de todos nós. Misericórdia de todos nós. Que você deseje viver o amor de verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui no final, Paulo diz: o que é que vocês preferem? Quer que eu vá até vocês com um chicote? Ou com o coração cheio de amor e bondade? Porque ele diz que o reino de Deus não é coisa de palavras, mas de poder. Então, palavras bonitas não têm significado nenhum, mas o poder que a palavra traz, sim, esse tem significado e valor. Paulo confronta aqui os valentes espirituais. Ele faz um confronto a todos os valentões que estavam ali, espirituais, que estavam se exaltando. Todo valente que se exalta, ele confrontou. Lembra que Paulo recebeu toda a verdade do Evangelho do próprio Senhor Jesus? Ele não estudou em nenhuma escola. Ele não recebeu o estudo dos fariseus. Ele recebeu o estudo do Senhor Jesus. Tudo o que ele viu, quando os olhos dele se abriu, foi o próprio Deus que deu a ele o conhecimento. Então ele tinha autoridade para falar com aquele povo, porque Deus deu autoridade para ele, para que ele falasse da verdade do Evangelho com todos. Ele lembra que o reino de Deus é poder e não só palavras. Não se esqueça disso. Palavras bonitas não te enchem. É o poder da palavra de Deus que te enche. E ele encerra com um aviso muito amoroso e firme. Quando ele diz que ele pode tanto vir com uma vara ou ele pode vir com amor. Depende da resposta da igreja. Quem é a igreja? Você, eu e todo aquele que crê. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo, nunca se esqueça disso. Não tem como negar. A verdadeira liderança cristã não se baseia em aparências, nem em status, muito menos em oratória. Nossa, fala tão bonito, fala bonito, mas tem poder? Traz revelação? O poder de Deus está agindo através da palavra que está sendo lida?
Peça a Deus discernimento espiritual sobre a sua vida, para que os seus olhos tenham discernimento em espírito, conectados com o Espírito de Deus, para que a verdade seja revelada a você. A verdadeira liderança cristã, ela se faz em fidelidade, serviço e humildade, assim como Jesus foi, assim como Paulo foi, Pedro, todos os servos fiéis do Senhor. Todos os dons vêm de Deus, entenda isso. Todos os dons vêm de Deus, eles não são seus, eles são de Deus. Não temos nada para nos orgulhar. Nós não temos nada de que possamos nos orgulhar. Tudo é de Deus. Ah, mas e as pessoas que têm dom e usa para fazer o mal? Entende? Deus dá à pessoa o dom. Aí a pessoa começa a se exaltar. E a pessoa começa a se orgulhar daquele dom. E aí o orgulho, a vaidade, a soberba, a exaltação para si mesmo, quer fazer o quê? Quer tomar o trono de Deus. Quem é que quis tomar o trono de Deus? Não foi Satanás? Por isso ele foi lançado para baixo? Aí você quer tomar também? Só que aí você não enxerga. Você não enxerga que você quer tomar o lugar de Deus. Aí o que acontece? A porta abre. Aí Satanás vem na tua mente. Começa a usar isso para ganhar dinheiro. Começa a cobrar. Começa a fazer isso. Começa a fazer aquilo. E aí o que acontece? Deus não tira o seu dom, porque Ele te deu, mas ele sai. Entende? Tá usando o dom para fazer coisa errada? A presença do Espírito Santo de Deus sai. E aí quem começa a dominar aquela pessoa são os demônios de Satanás. E aí ela vai para uma vida de destruição. Uma vida que custa muito caro. Muito caro. Entende? É assim que o mundo espiritual funciona e você precisa
aplicar sobre o que nós lemos hoje. Os membros da igreja devem evitar idolatria. Toda idolatria a líderes ou comparar uns com os outros não está certo. Tudo que nós temos vem de Deus. Entende? A idolatria, Deus odeia a idolatria. Aqui está dizendo de líderes, mas existem muitas outras idolatrias. Amar bens materiais mais do que o próprio Deus. Amar pessoas mais do que o próprio Deus. Colocar os filhos num amor maior do que o amor a Deus, não pode. Os nossos filhos são de Deus. Antes deles serem nossos, eles são de Deus. Eles não são propriedades nossas. Nós temos a responsabilidade de amá-los, protegê-los, ensiná-los o caminho certo, mas eles são de Deus. Entende? Não podemos idolatrar nada, nada. Em nome de Jesus. Somente a Deus e a Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Sobre a nossa disciplina espiritual, sobre a nossa vida espiritual, você precisa entender que nem tudo é visível. Muitas coisas são mistérios de Deus, que nunca vai ser revelado para nós. Deus julgará as intenções de cada um de nós, e não apenas as nossas ações externas, entende? Dá o pão, mas está dando por obrigação. Não faça isso. Deus sabe o que você está gerando aqui, no teu coração. Então faça só aquilo que você está gerando de verdade, para que o seu julgamento seja leve diante do Senhor. Sobre os relacionamentos na fé que Paulo trouxe, nós precisamos ter líderes como pais espirituais, que exortam com amor e autoridade. Sabe aquele pastor que te exorta com amor e autoridade, mas que fala a verdade para você? Esses são os pais espirituais. Aquele servo de Deus, aquela serva de Deus que te exorta com a verdade e dizer, mas isso que você está fazendo não é certo. Está te fazendo bem isso que você está fazendo? Aí a pessoa pensa e fala, não tá. Fala, então, não tá certo. Tem que mudar. Tem que ser diferente. Outro dia eu estava fazendo um atendimento e a pessoa falou assim, mas eu mudei. Eu falei, mas tem que mudar mais. Mudou pouco. Ainda não tá certo. Algumas verdades têm que ser ditas. Se eu amo a quem eu estou cuidando, eu preciso falar a verdade do Evangelho. Tem que mudar mais. Não está posicionada ainda. Tem que ser mais firme. Tem que usar da autoridade. Entende? Obrigada, Jesus. E o orgulho espiritual? Paulo falou muito sobre isso hoje. Arrogância não tem lugar no reino de Deus. Ser rico em dons não significa ter maturidade, tá bom? Não significa. Então, se você é arrogante, você falar que você ama Jesus, você está sendo igualzinho os fariseus. Hipócrita. Está usando de hipocrisia. Como pode amar Jesus e ser arrogante? Como pode amar Jesus e ser egoísta? Não combina, entende? É uma verdade. E o modelo de discipulado? Coisa mais linda que Paulo fez, né? O cristão maduro deve ser alguém digno de ser imitado, como Paulo. Digno de ser imitado. Viva uma vida de forma que as pessoas te imitem. Viva uma vida de forma que as pessoas queiram te copiar. Viva uma vida no reino a serviço do Senhor Jesus, de forma que as pessoas desejem ser como você é. É a coisa mais linda que pode acontecer. Porque se você vive como Cristo, não é você que está se apresentando para a pessoa, é a imagem do próprio Cristo. Não é você que caminha, é o Senhor Jesus que encaminha pela rua. Não é você que fala, não é a sua face que as pessoas estão vendo, é a face do nosso Senhor Jesus, entende? Por isso as pessoas desejam te imitar. Porque não é você mais que elas estão vendo, é Jesus que elas estão vendo em você. Você consegue entender isso?
Quando você conseguir entender isso, você vai ver o verdadeiro valor da vida. Você vai entender que quando as pessoas te olham com aquele olhar de amor, não é você que as pessoas estão olhando, é Jesus que está transbordando em você. Entende? Deseja viver isso. Que quando você caminhar, é a luz de Cristo que caminha. Então as pessoas te olham porque é a luz do Senhor Jesus que caminha. Pelo seu posicionamento, pela sua postura, pela sua humildade, pela sua disposição de servir ao reino em verdade, sem querer se aparecer. Aquele que serve querendo aparecer, está querendo servir para o homem, está querendo servir para se aparecer, para ganhar um lugar na igreja. Não, está errado. Você tem que servir de forma que você busque vidas para Jesus. Entende? Obrigada, Jesus. Como nós te amamos, Jesus. Como nós te amamos. Sejam fiéis a Deus. Em nome de Jesus. Sejam fiéis a Deus. Sejam fiéis a Deus. Em nome de Jesus. Não se esqueçam do que Jesus fez. Humanamente, ninguém suportaria tanto sofrimento como Jesus suportou, até chegar naquela cruz por nós. Ninguém suportaria. Ninguém. E olha o amor de Deus por você. Deus deu o filho dele. Você daria o teu filho por amor a alguém? Daria? Se um anjo do Senhor aparecesse e falasse, dá o seu filho agora. Nós precisamos salvar o mundo. Eu preciso do teu filho ou da tua filha. Você daria? Olha o que Deus fez por você. Olha o que Deus fez por você para que você ache que se perder no mundo é melhor. Não, não é. O Senhor Jesus quer morar em você. De forma que toda influência que você tem seja usada a serviço do reino. Para que as pessoas acordem da dormência do mundo que estão vivendo. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Entenda que tudo que nós temos é de Deus. A nossa vida é dele. A nossa saúde é dele. Os nossos filhos são dele. Não são nossos. Não são nossos. Obrigado, Jesus. Obrigada. Sejam imitadores. Sejam imitadores de Cristo. Em nome de Jesus. Você é filha amada. Filho amado. Você é separada. Você é escolhida. Você é ungida. Deus te ama muito. Busque Ele de verdade. Entregue sua vida a Ele. Entenda que Jesus morreu naquela cruz para que o véu do templo fosse rasgado. E o seu acesso nas suas orações é somente a Deus. Em nome de Jesus, é isso que Jesus nos ensinou. O Espírito Santo vai te conduzir, vai te guiar. O reino de Deus é sobre poder e não palavras. E nunca se esqueça que quem te julga é o Senhor e não os outros. O Senhor te julga. Amém? Obrigada, Jesus. Em seu nome, Jesus, eu agradeço por nós estarmos aqui reunidos em seu nome, aprendendo da tua palavra, meditando em tudo que o Senhor permitiu que os seus discípulos, os seus apóstolos deixassem para nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Sim, Senhor Jesus, que todo aquele que se aproximar de nós sinta a sua presença tão somente. Que todas as nossas vontades do mundo sejam mortificadas em nome de Jesus, para que o Senhor possa fazer morada em cada um de nós e que nós possamos viver os planos de Deus. Eu desejo que você viva os planos de Deus na sua vida, de verdade. Que tudo aquilo que Deus planejou para que você viva, eu desejo que você viva em nome de Jesus.
porque a nossa mente pensa muito rápido. Mas nós reconhecemos os nossos pecados e por isso te pedimos perdão. Usa-nos, Senhor, cada dia mais. Se faça presente na vida de cada uma das suas filhas e dos seus filhos que estão aqui, Senhor. Se apresente a eles em poder. Se apresente a eles, Espírito Santo. Dê um sinal de poder de que o Senhor está ali e que o Senhor espera que ele volte para casa. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a cada um que está aqui. Peço que o Senhor em poder se apresente a cada um. Hoje o Senhor está de uma maneira diferente nesse ministério. O Senhor está resgatando pessoas. O Senhor está tocando de uma maneira especial. Espírito Santo, faz o teu querer na vida de todos nós. Nós estamos aqui para isso. Porque nós estamos rendidas diante da tua face, Senhor. Eu abençoo a vida de cada uma de vocês. Em nome de Jesus. Peço ao Senhor que trate de forma individual cada uma de vocês. Pai, eu consagro ao Senhor esse ministério. Declaro que o Senhor tem toda a liberdade e todo o poder de agir sobre esse ministério todos os dias. E nós estamos aqui para exaltar o nome do Senhor, porque toda a honra e toda a glória é do Senhor. Eu sou apenas um instrumento em suas mãos, Senhor. Eu não tenho nenhuma glória. Eu repreendo e retiro toda a glória, toda a idolatria sobre a minha vida. Eu não mereço nada, tudo é do Senhor. Que vidas sejam transformadas poderosamente, Pai, através desse ministério, porque é o teu poder que é revelado aqui todos os dias. E é isso que eu oro, é isso que eu declaro e te peço, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, que é o nosso único Senhor e Salvador. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Eu desejo que o Senhor esteja na sua vida de forma que você sinta o amor dele te envolver no dia de hoje como nunca antes. Porque é isso que ele vai fazer. É muito forte hoje. A presença do Espírito Santo de Deus. Sinta. Vai ser diferente. Depois você me conta. Porque vai ser diferente. Eu sei que vai. E quando você perceber, você pode até levar um susto, mas rapidamente você vai se render e vai saber, Pai, é o Senhor mesmo. Entenda que Ele é o teu Pai. E você, como filha, deve buscar ajuda nele. Não existe homem capaz de te ajudar. Homens sábios, homens e mulheres de Deus te orientam ao caminho, mas só Deus pode te ajudar. Amém? É você abrindo a porta. Você abre a porta. O Espírito Santo entra e ele te trata. E muitas vezes você não consegue abrir a porta. Por isso muitos chegam aqui. Porque entendem como é importante abrir a porta. Tirar o lixo e deixar o Espírito Santo fazer morada. Amém? Entenda que o véu foi rasgado. E a sua oração chega direto a Deus. Sempre em nome de Jesus. Porque foi assim que Jesus ordenou. Todo aquele que orar em meu nome, eu intercederei por ele ao Pai. Jesus é teu intercessor. Entende? Se você está caminhando com Jesus e você está passando por uma dificuldade, é
como eu ouvi ontem a palavra, é como Jesus dizer assim, ó, vai, é isso, mas um pouco tá difícil, continua, eu tô com você, eu tô te vendo, você vai chegar lá. É sobre isso. Amém a Jesus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amém? Eu desejo que você tenha um dia abençoado, transbordante do amor e da presença de Jesus. Esse é o desejo do meu coração, mas é o desejo de Deus primeiro. É o desejo do teu Pai primeiro, antes de ser o meu. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde sua família, guarde os seus negócios, a vida financeira da sua família. Que esteja tudo protegido debaixo das mãos do teu Pai. Amém? Em nome de Jesus, até amanhã. Amanhã 8 horas, né? Amanhã é sábado. É? Os dias estão passando tão rápido. Sim, amanhã é sábado. Então amanhã às 8 horas, tá bom? E aí nós vamos ler o capítulo 5. E assim a gente vai lendo. Até o final do ano a gente termina o estudo do novo evangelho. Deus te abençoe. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E saiba que cada uma de vocês que fazem parte desse ministério estão debaixo de oração. Eu oro por vocês. A minha família ora por vocês. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau.